Oi, pessoal. Olha, a China passou por uma transformação assim extraordinária, né? De um império de milênios para uma potência global que, bom, não dá para ignorar hoje em dia, nos séculos 20 e 21. Exato. Uma mudança radical. E hoje a gente vai mergulhar um pouco na linha do tempo, sabe? Nos eventos que marcaram essa trajetória toda, começando lá atrás, com a queda da dinastia Qing em 1911. Isso. A nossa análise, para deixar claro, se baseia num documento muito interessante da doutora Lourdes Zilberg sobre a China. Um ótimo material, aliás. Sim. E o nosso objetivo aqui é tentar entender esses momentos-chave, né? Para sacar como a China de hoje foi moldada. Vamos lá, então. Então, vamos começar. A Revolução de 1911, ela acaba com séculos de império. Aí nasce a República com o Sun Yat-sen liderando. Só que o poder central não dura muito, né? O país meio que se fragmenta. Pois é. E o que vem depois é um caldeirão, né? De ideias, de conflitos. A Revolução Russa, lá em 1917, ela ecoa muito forte na China. Ah, imagino. Inspira intelectuais, ativistas. Isso acaba alimentando aquele movimento nacionalista, o 4 de maio de 1919, e leva também à fundação do Partido Comunista da China, o PCC, em 1921. Um momento chave, então. Introduziu uma força totalmente nova ali. Exatamente. Uma nova ideologia, uma nova força política entrando no jogo. E o país só volta a ter uma reunificação, ainda que parcial, em 1928, certo? Com o Chiang Kai-shek e o Partido Nacionalista, o Kuomintang. Isso. Mas essa estabilidade, olha, dura pouco. Logo depois, vem a invasão japonesa, que foi brutal. Começa em 31 e vai até 45. Nossa, muito tempo. E nesse caos todo, os comunistas ainda fazem aquela grande marcha, né? Entre 34 e 36, que foi duríssima para sobreviver mesmo. Uma epopeia, né? E mal acaba a Segunda Guerra, a guerra civil entre os nacionalistas e os comunistas explode de novo. Com força total. É verdade. E aqui a gente vê um ponto de virada, assim, crucial. O Chiang Kai-shek, mesmo com o apoio inicial, ele não consegue segurar o avanço comunista, que era liderado pelo Mao Tse-tung. Ah, e entra o mal com tudo. Sim. Em 1949 não tem mais jeito. Os nacionalistas fogem para Taiwan e o Mao proclama a República Popular da China lá em Pequim. E isso, bom, não só acaba a Guerra Civil, mas redefine tudo, né? A política, o rumo da China continental. Completamente. Outra China surge ali. E aqui que a história fica ainda mais dramática, eu diria. A Era Mao, de 49 até 76. Ela foi marcada por umas campanhas muito radicais. Bem radicais. O grande salto adiante, por exemplo, ali entre 58 e 60, foi uma tentativa, assim, meio desastrosa, né? De industrializar o campo à força, ignorou a realidade agrícola. Exato. Levou a uma má alocação de recursos absurda e a uma fome devastadora nos anos 60. Milhões morreram. Uma tragédia. E logo depois ainda teve a Revolução Cultural, de 66 a 76. Que período, hein? Caótico. Foi o período caótico de expurgos políticos, sabe? Perseguição a intelectuais, uma agitação social que paralisou o país. Deixou cicatrizes muito profundas. Com certeza. A morte do Mao em 76, então, deve ter aberto um espaço para uma mudança, né? Uma reavaliação. Total. Aí surge o Deng Xiaoping, a partir de 78. E ele promove uma virada, assim, pragmática e impressionante. Como é que foi isso na prática, essa virada? Olha, o Deng criou as zonas econômicas especiais, né? Ele reverteu a coletivização no campo, descentralizou a indústria, adotou a famosa política de portas abertas. Ah, abertura para o mundo. Exatamente. Foi uma mudança radical. Sair daquele isolamento da era Mao para uma integração, ainda que gradual, na economia global. E essa linha de reforma econômica, focada no crescimento, ela foi mantida pelo Jiang Zemin, que assumiu em 89, sabe? Deu continuidade depois daqueles eventos da Praça Tiananmen. Entendi. E nas décadas seguintes, a China continuou nesse caminho, né, de se integrar mais ao mundo, marcar presença. A gente teve a devolução de Hong Kong em 97, Macau em 99.
Isso, a entrada nos BRICS em 2006 e as Olimpíadas de Pequim em 2008, que foram um símbolo enorme dessa nova fase, um cartão de visitas para o mundo. Verdade, lembro bem. E aí, mais recentemente, a chegada do Xi Jinping ao poder, ali por 2012, 2013, marca outra etapa importante. A gente vê o lançamento da iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, a BRIR, em 2013. Ah, o mega projeto de infraestrutura. Exato. Um projeto gigantesco de influência global e também um investimento muito forte em tecnologia, tipo o plano de inteligência artificial de 2015. E internamente também teve mudanças, né? Sim, internamente teve a remoção do limite de mandatos presidenciais em 2018 e externamente um período de tensões comerciais com os Estados Unidos, que continua meio aceso, né? Sim, sim. E claro, outros eventos marcantes. A pandemia de Covid-19, que começou lá em 2020, o centenário do PCC em 2021, avanços espaciais notáveis agora em 2024. Uau, quanta coisa. Então, olhando para essa trajetória toda, a gente vê uma China que passou por ciclos, né? Caos, isolamento, depois uma abertura controlada e agora uma projeção global bem mais assertiva. Exato. Aquele encontro do Xi Jinping com Ma Ying-jeou de Taiwan em 2015 foi um momento diplomático interessante, né? Mesmo que as tensões ainda existam. Sim, um momento simbólico. E o foco contínuo na BRI em 2023 reforça essa ambição internacional da China hoje. Com certeza. Diante dessa história toda, né? Dessas transformações tão profundas, das ruínas do Império, passando pelas reformas do Deng, até essa afirmação global do Xi, fica uma questão no ar, eu acho. Qual seria? Como é que essa tensão, que parece inerente entre o controle político centralizado, que parece estar se fortalecendo de novo, e o dinamismo econômico e social que as reformas liberaram, como essa tensão vai definir o próximo capítulo da China e a interação dela com o resto do mundo, né? É uma reflexão muito importante mesmo, para a gente continuar acompanhando. Bom, queremos agradecer à doutora Lourdes Zilberberg pela fonte excelente que permitiu essa nossa conversa. Sim, fundamental. E convidamos todo mundo que está ouvindo a seguir o nosso canal para mais explorações como esta. Valeu!